Saudações homeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História, e este é o canal Memiarquia. E o vídeo de hoje ele trata sobre Penny Dreadful, Cidade dos Anjos e seus contextos históricos. Não é um vídeo como uma crítica a essa série, Penny Dreadful, Cidade dos Anjos, mas na verdade é uma reflexão sobre quais contextos históricos são evocados por essa série. Essa série foi lançada este ano, 2020, há poucos meses, e ela tem ali um contexto sendo apresentado, um contexto histórico, e nós vamos discutir, vamos refletir um pouco sobre esse contexto. Mas antes disso é importante, mesmo não sendo uma crítica sobre a série, que nós façamos aí uma apresentação ou uma lembrança para quem já assistiu sobre essa série. Não tem spoiler, é apenas para a gente... para nos situarmos na narrativa dessa série. Então a série ela é centrada em uma dupla de policiais, um de ascendência mexicana e outro de ascendência judaica. Esse segundo ele é mais velho, então tem uma relação paternal. Esse de ascendência mexicana ele está chegando na polícia. Ele é o primeiro mexicano, o primeiro policial de ascendência mexicana a se tornar detetive na polícia de Los Angeles, nessa realidade ficcional. E esse policial de ascendência judaica é um homem mais velho, né? O de ascendência mexicana perdeu o pai muito cedo, então logo ali, nos primeiros momentos da série, se estabelece uma relação paternal entre o filial paternal entre esse policial mais velho de ascendência judaica e esse policial mais jovem de ascendência mexicana. E a série logo se inicia com essa dupla de policiais tentando resolver 4 assassinatos que acontecem na cidade de Los Angeles, e esses assassinatos apontam para uma autoria de alguém que tem contato ou conhece a cultura mexicana. Então a série tem uma série de elementos fantásticos. Quem aí acompanha a produção desse diretor sabe que essa série ela é um spin-off daquela Penny Dreadful original, lá com a Vanessa Ives, que teve 3 temporadas. Só que agora esse spin-off deixa Londres do século XIX, da segunda metade do século XIX, aquela Londres apresentada como sombria, cinzenta, com muito mais elementos sobrenaturais, e pousa numa Los Angeles no final da década de 1930, para ser mais exato, no ano de 1938. E o cenário ele já é ensolarado, os elementos sobrenaturais eles são quase que detalhes nesse spin-off, eles não ganham tanto destaque quanto no original. Tanto que os atores, com exceção de um ator, todos os outros atores do original não aparecem. E eu gosto da série, gosto de Penny Dreadful, aquela original lá em Londres, com mais fantasia, mas talvez pelo fato de eu ser historiador e esse spin-off, o Cidade dos Anjos, ele ser mais firmado naquele contexto histórico, ter mais referências históricas, mais questões sociais, eu me arrisco a dizer que esse spin-off ele é melhor do que o original, apesar dos personagens originais serem muito cativantes, a história ser boa, e a última temporada, principalmente o último episódio, ele se perde um pouco na minha leitura. E esse spin-off, Cidade dos Anjos, ele além de ter questões sociais mais profundas, que são abordadas de maneira mais profunda, as histórias dos personagens são mais tocantes, talvez por eu ser latino e não sou mexicano, mas sou da América Latina, isso nos toca, porque, como nós veremos na discussão de hoje, a série, esse spin-off, aborda temas que se aproximam muito da nossa situação presente. Então, essa é a narrativa de Penny Dreadful, Cidade dos Anjos. E esses 2 detetives que estão investigando esses casos, né, eles, além de procurarem esse assassino ou esses assassinos, eles lidam com uma série de conflitos étnicos que estão acontecendo na cidade de Los Angeles, principalmente entre os americanos
de ascendência anglo-saxã, vamos dizer assim, ou brancos, e os americanos não brancos, principalmente os de ascendência latina ou mexicana. A série ela se concentra nesses indivíduos, ou nessa etnia, por uma questão fronteiriça, pela proximidade com o México, a série aborda isso. E mesmo eu tendo gostado muito, a série ela foi cancelada, e quem assistiu percebe que o final dela aponta que nas próximas temporadas seria abordada a relação dos brancos com outras etnias além dos latinos. Os negros, se aprofundaria na questão judaica e outras etnias também. Tanto que, falando dos judeus, nesse spin-off aparece uma conspiração nazista e temos um policial, como eu já falei, de ascendência judaica. Então é bem provável que se a série continuasse, seria abordada também a questão dos judeus, ainda mais que a trama acontece em 1938, ou seja, pré-Segunda Guerra Mundial, tanto que os personagens já dizem que tem uma certeza de que a guerra acontecerá. Fala que a Alemanha está invadindo alguns locais, Hitler é mencionado, então a guerra está para acontecer, e como sabemos, um dos protagonistas do conflito foi o povo judeu, como perseguido pelos nazistas. Então provavelmente a série, se ela continuasse, talvez continue, né? Eu gostaria que continuasse, quem sabe se a gente torcer muito ela volta, mas se ela continuar, provavelmente ela vai se voltar também para a questão judaica e de outras etnias, como os negros ou afro-americanos, para além daqueles com ascendência latina, que é aquilo que essa primeira temporada deu mais destaque. Então, o grande cenário histórico apresentado pela série são esses conflitos étnicos, principalmente entre os brancos ou de ascendência anglo-saxã e aqueles de ascendência latina, principalmente de ascendência mexicana. Então, para a gente entender esse contexto histórico, é importante que a gente se debruce sobre a temática da migração para os Estados Unidos, que hoje é muito comentada, muito discutida. Especificamente em relação aos mexicanos, a migração mexicana para os Estados Unidos, ela começa, ou tem como, se nós formos delimitar um marco para o seu início, no ano de 1848. Anos antes, Estados Unidos e México tiveram um conflito, uma guerra, em que o México ele sai derrotado, e no ano de 1848 o México assina um tratado em que ele cede aos Estados Unidos praticamente metade do seu território, a região ali do sul, atual sul dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos incorporam metade daquilo que era o território mexicano em meados do século XIX. E a partir desse momento, desse ponto no tempo, os mexicanos começam a sua migração aos Estados Unidos. E na década de 1930, que é a década em que a série acontece, nós temos aí um contexto, uma situação em que 1/3 dos residentes de origem mexicana nos Estados Unidos são expulsos do país, são devolvidos ao México, são os termos eles são repatriados ao México, ao seu país de origem dos seus ancestrais. Só que boa parte desses mexicanos que são repatriados, estima-se que havia centenas de milhares de mexicanos ou de americanos, estadunidenses de origem mexicana, residindo no país, nos Estados Unidos. Boa parte desses que são repatriados, que são expulsos dos Estados Unidos e tinham uma vida já nos Estados Unidos, eram cidadãos americanos. E por que eles são expulsos ou são mandados para o México pelo governo dos Estados Unidos, pelas autoridades dos Estados Unidos? O argumento era de que esses mexicanos ou esses indivíduos de origem mexicana estavam tomando os empregos vamos usar de maneira simplista o termo, eu vou explicar por quê. Esses mexicanos ou de origem mexicana estavam roubando os empregos dos americanos de verdade. E essa fala simplista, ela não é minha. Eu vou citar aqui a fala do presidente Herbert Hoover, que governou os Estados Unidos de 1929 a 1933, que é a seguinte, abro aspas, empregos dos Estados Unidos para pessoas dos Estados Unidos de verdade. Aí friso a última expressão, de verdade. Ou seja, havia nos Estados Unidos naquele momento
na década de 1930, uma ideia, um pensamento entre alguns estadunidenses que os verdadeiros americanos, os verdadeiros estadunidenses eram aqueles que eram brancos. Tanto que no início do século XX houve a criação de uma sigla que, dita em português, é WASP, W-A-S-P, que traduzindo significa brancos, anglo-saxões e protestantes, ou seja, os norte-americanos ou estadunidenses de verdade, pegando o termo do presidente Hoover, eram aqueles que eram brancos, de origem anglo-saxã ou inglesa, e que eram praticantes da religião protestante. Tudo aquilo que os mexicanos não eram. Eles não eram brancos, não eram anglo-saxões e não eram protestantes, eles eram católicos. Então, e essa ideia do WASP, falando em nossa língua portuguesa, ela se consolida, apesar que o termo foi cunhado no início do século XX, ela se consolida na década de 1920. Uma década que, entre outras coisas, houve um fortalecimento muito grande da Ku Klux Klan, a KKK, um movimento supremacista branco, que não aparece na série, mas que estava em atuação a todo vapor nos Estados Unidos, e que tem um auge da sua movimentação a década de 1920. Então essa é a década de 30. E não podemos nos esquecer que a década de 30 é a década da depressão. 1929, quebra da Bolsa de Nova York, crise econômica, a economia americana vai para o buraco. Então essa argumentação de que os mexicanos ou os não americanos de verdade estavam roubando os empregos, tomando posse de trabalho, consumindo o dinheiro que deveria os americanos de verdade, esse discurso ele ganha corpo, Ou seja, criou-se uma ideia e boa parte das autoridades abraça essa ideia. Por exemplo, o vereador ficcional da nossa série abraçam a ideia de que havia americanos de verdade, que eram brancos, anglo-saxões e protestantes. E todos os que fugiam dessa lógica, ou seja, negros, latinos, ciganos, católicos, judeus, eles não eram americanos de verdade e, portanto, estavam tomando a América, o sonho americano, desses americanos de verdade. E foi ditos de verdade por essas autoridades ou por aqueles que acreditavam nessa ideia supremacista branca. Tanto foi assim que no ano de 2005, muito tempo depois, o senador Joseph Dunn, ele ajudou a aprovar, vou usar o termo específico aqui, o ato de desculpas pelo programa de repatriação mexicana de 1930. Ou seja, esse senador ajudou a aprovar essa declaração ou esse ato que pede desculpas àquelas famílias ou aqueles mexicanos ou de origem mexicana que foram expulsos do seu país, que os Estados Unidos agora era o seu país, onde viviam, trabalhavam, tinham suas famílias, de volta para o México. Então, quem assistiu a série percebe que o diretor, o produtor, o roteirista entendeu muito bem esse contexto real, que aconteceu de perseguição aos mexicanos, aos latinos, que foram repatriados para o México na década de 1930. Isso aparece na série. Temos aí o detetive de origem mexicana que sofre preconceito dos seus colegas brancos, os policiais que não ascenderam a posição de detetive, desprezam esse detetive mexicano, tanto que ele diz: tudo bem ter um policial mexicano, mas um detetive mexicano, isso afronta a ordem, aquilo que é entendido como normal para esses americanos brancos. Há um momento que ele namora uma menina que é branca e ele fala: será que a gente teria coragem de sair à rua de mãos dadas? Eles namoravam escondidos, porque ele não era branco. E uma das grandes linhas mestras da série é a construção de uma estrada que passaria por essa região habitada pelos mexicanos, que é o grande projeto desse vereador que eu citei anteriormente. E os mexicanos,
que moravam naquele lugar onde a estrada passaria seriam expulsos. Então é uma metáfora perfeita desse contexto real da expulsão dos mexicanos dos Estados Unidos para o seu país de origem. Mexicanos que são estadunidenses. Há um momento que um outro protagonista diz: olha, você me chama de mexicano, mas eu nasci no Hospital Municipal de Los Angeles, eu sou tão americano, tão estadunidense quanto você. Ele está falando isso para aquele vereador que é um vereador branco, né? Então essa construção dessa estrada que expulsaria os mexicanos de onde moravam é uma metáfora da expulsão dos mexicanos dos Estados Unidos, ou dessas centenas de milhares de mexicanos que foram expulsos dos Estados Unidos na década de 1930. E a série ela foi lançada no ano de 1920 e certamente não foi uma coincidência. Este ano, eu estou falando também no ano de 2020, que é o ano que a série foi lançada, nós estamos no último ano da gestão Trump, né, que foi de 2017 a 2020. Uma gestão que teve como um dos seus principais discursos e práticas também uma política de não imigração, ou seja, de barrar a entrada de imigrantes nos Estados Unidos. E nós sabemos que a maior parte dos imigrantes que entram nos Estados Unidos são latinos ou que passam pelo México ou de origem mexicana. E como vimos no início do vídeo, desde meados do século XIX é assim. E o Trump então cria uma série de barreiras. O grande sonho dele em relação a essa política de não imigração, podemos chamar assim, era a construção de um muro nos limites entre Estados Unidos e México. Claro que tinha uma questão econômica de construção civil, ele que é um homem empreendedor, um empresário, mas também uma dimensão simbólica nisso, de barrar a entrada desses imigrantes, principalmente mexicanos. Então a construção da estrada que acontece na série não foi à toa, né? É uma referência à construção. Mas estrada e muros são obras, são construções civis, mas tem finalidades diferentes. O muro não deixa entrar e a estrada é uma passagem. Aí que vem a sacada de uma metáfora invertida, podemos chamar assim. Tanto que no final do último episódio, que é as casas do mexicano sendo... Eu falei que não ia ter spoiler, mas vamos lá, né? A série não é tão nova assim. As casas dos mexicanos estão sendo derrubadas para começar a construção da estrada. E o protagonista, que é o detetive de ascendência mexicana, ele diz as seguintes palavras, abro aspas: eles não estão construindo estradas, estão construindo muros. Isso não é os Estados Unidos da América. E ele fala isso, essa parte final, olhando para a câmera, olhando para nós que estamos assistindo. É uma referência clara, não apenas àqueles Estados Unidos que na década de 30 expulsavam mexicanos de volta para o país de origem, dos seus ancestrais pelo menos, mas também é uma referência à atualidade, né? Nós vimos lá toda aquela situação grotesca de aprisionamento dos imigrantes e é uma referência clara à atual política de não imigração dos Estados Unidos. Isso fica claro. E o próprio protagonista explica isso. Eles não estão construindo uma estrada, estão construindo muros, ou seja, a estrada que, apesar de ter uma ideia de passagem, de ligação, de comunicação, na verdade, um pouco antes dele falar isso, ele diz que essas estradas estavam, na verdade, sendo uma forma de controle da população, não apenas de origem mexicana, mas ele fala judaica, dos negros, que seria futuramente. O próprio vereador fala, primeiro nós vamos passar essa estrada na região dos mexicanos e depois vamos para a região dos negros. Quase não aparece a situação dos negros nessa primeira temporada. Provavelmente ela seria abordada nas temporadas seguintes. Então a ideia é a estrada como um instrumento de controle. O autor, o roteirista, o diretor faz uma metáfora inversa. Aí o muro como, a estrada não como algo que comunica, mas algo que embarrera, que prende, que não deixa passar. É uma estrada que não deixa passar, ou que deixa passar alguém específico. Quem? Os americanos brancos, anglo-saxões e de origem protestante. Os outros são mandados para fora.
E isso não é uma exclusividade. Se a gente olhar, por exemplo, o Rio de Janeiro, no início da década de 20, em que a cidade ela passa por um processo de urbanização, há também a construção de avenidas mais largas que expulsam populações que moravam perto do centro. Essas populações que moravam em cortiços, em habitações precárias, mas moravam no centro, trabalhavam no centro. Elas são expulsas para a periferia com um discurso das autoridades de embelezamento da cidade, do Rio se tornar uma cidade mais moderna, da estrada passar, comunicar locais que eram afastados uns dos outros, mas havia pessoas morando ali, que são expulsas para locais mais longe, ou seja, a estrada que tem originalmente a função de comunicar ou de ligar, ela separa, ela manda essa população que estava próxima do trabalho para longe, para a periferia. Então, não sei se a direção ou o roteirista conhecia a realidade do Rio de Janeiro no início da década de 1900, no início do século XX, mas poderia muito bem, em vez de ser Los Angeles, acontecer no Rio de Janeiro. E quem é expulso dessas regiões para a estrada, para as avenidas largas passarem? Não brancos, são negros, mestiços, e as estradas passam nessas regiões centrais do Rio de Janeiro. Então, só trocar Los Angeles por Rio de Janeiro. Então, esse é o contexto histórico da série Penny Dreadful, Cidade dos Anjos. Os conflitos étnicos nos Estados Unidos na década de 1930, principalmente entre os brancos e aqueles de origem mexicana, que estão sendo expulsos do país, dos Estados Unidos, na década de 1930. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficam convidados a curtir o vídeo, a inscreverem-se no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Lembro que Memearquia também está no Instagram e no Facebook. Siga por lá também. Todo dia nós temos memes novos. Além dessas reflexões, temos os memes também. Vocês aí estão convidados a seguir. Bom, grande abraço, fiquem bem e até a próxima.